Pois é, os caras invadiram e sequestraram. Mal passou o ano novo, muita gente descansando, tentando esquecer um pouco da realidade dura, descansando, e pau, a gente acorda com essa notícia. E não é no Iraque, não é na Ucrânia, na Rússia, né? É aqui do lado, na nossa vizinha Venezuela. E aqui nós não estamos falando porque aprova ou desaprova o governo Maduro, né? É simplesmente assim, rasgar o direito internacional, soberania dos povos, né? É como se o Trump e os Estados Unidos falassem assim, dane-se, nós temos força, nós vamos fazer, e aí? Vocês vão fazer o quê? Né? Bom, primeira coisa para lembrar, não é inédito, está longe de ser inédito, os Estados Unidos já fizeram isso N vezes, né? Basta lembrar do Bin Laden, basta lembrar do Noriega, né? E a Constituição deles e as leis deles permitem que, se eles julgarem alguém que está agindo errado, eles atropelam qualquer soberania de qualquer país, espaço aéreo, levam e julgam segundo as leis deles no seu país. Para muita gente esse país ainda é democrata, né? Então não é novidade. A novidade, isso sim, é que aconteceu na América do Sul. E nunca os Estados Unidos tinham feito uma intervenção direta na América do Sul. Tinham feito indiretamente, de mil formas, tá aí as histórias de todas as ditaduras, né? E tinham feito diretamente na América Central, né? Em países menores, as chamadas República das Bananas. Eu não vou ficar aqui especulando coisas que eu não sei, né, no chutômetro irresponsável, como muita gente faz, mas vamos analisar o que a gente tem disso daí, né? Então, primeira coisa, criticar essa invasão e sequestro dos Estados Unidos não é igual a apoiar Nicolás Maduro. Ele pode ter críticas, pode ter erros. Esses erros não só são apontados pela direita, o próprio Partido Comunista venezuelano já é muito crítico de Nicolás Maduro faz tempo. Mas o que está em jogo aqui é uma outra questão. O que está em jogo aqui é soberania. É direito internacional, é direito de autodeterminação dos povos, né, que é uma coisa muito mais grave. Outro ponto importantíssimo, tá, e lamentável do nosso ponto de vista enquanto Brasil, né, o Brasil tem uma fatia muito grande de responsabilidade no que aconteceu ali. Não reconheceu a eleição do Nicolás Maduro e foi muito além disso, né, reprovou publicamente a Venezuela, excluiu a Venezuela por iniciativa própria de uma reunião dos BRICS, onde os outros países, né, que tentam se aliar aí para formar esse novo bloco chamado BRICS, queriam a presença da Venezuela, né? Então não foi só que o Brasil não convidou, a Venezuela foi convidada e o Brasil vetou explicitamente, numa atitude talvez já para agradar os Estados Unidos, né, e que isolou mais ainda a Venezuela. Então os Estados Unidos se sentem muito mais autorizados a fazer uma agressão à Venezuela quando dentro do continente sul-americano, o país que é a potência média, a potência regional, que é o Brasil, né, já deu carta branca a isso, não reconhecendo o governo Maduro e já isolando e excluindo o governo Maduro. Então, vamos falar real aqui, o seu Lula tem uma grave responsabilidade sobre o que está acontecendo ali. Não é a maior, obviamente, mas é importante apontar esse passo. Outro ponto, né? O tratamento que a mídia tem dado beira um nojo, né? Então você vê ali a Globo News, né, que é a maior delas, né, que faz a cobertura, quando você automaticamente fala assim, o ditador Nicolás Maduro, você já está qualificando negativamente esse cara. E você já está induzindo, né, o espectador a pensar o seguinte, bom, se ele era um ditador, interviram pela democracia, né? Mas, ironicamente, para a própria Globo News, essa tapeação, essa conversa ideológica de que foi pela democracia, né, ela acaba sendo desmentida pelo próprio Donald Trump. Né? A primeira declaração que o Trump deu sobre isso aí é de uma franqueza brutal, né? No sentido brutal que a palavra pode ter e no sentido de franqueza fascista que o Trump possa ter. Né? É curioso como os fascistas eles são capazes de mentir descaradamente sobre vacina, sobre autismo, sobre aquecimento global, crise climática. E, ao mesmo tempo, eles são muito francos e verdadeiros ao declarar sua intenção.
Então Trump declara sem meias palavras, nós vamos governar aquilo ali, as nossas petroleiras vão cuidar do petróleo, assumindo totalmente que a motivação da intervenção da Venezuela é econômica, é controle de energia, de recursos naturais. A Venezuela não é a maior produtora de petróleo do mundo, porque ela tem muitos problemas ali ligados à produção, à tecnologia, mas ela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Vocês têm noção do que é isso? Do inconformismo do capital dos Estados Unidos, quando fala, está aqui do lado e nós não podemos pegar, e está indo para a Rússia, e está indo para a China, e está indo para Cuba, né? Então, o inconformismo do capital dos Estados Unidos com essa situação já vem de antes, né? Essa franqueza brutal do Donald Trump, né, é uma das maiores características do fascismo, né? Eu estava vendo recentemente uma série que chama Mussolini, o Filho do Século, e em vários momentos, né, o Mussolini, que o Trump, o pessoal que o Trump lembra muito, né, mais do que Hitler, lembra muito mais Mussolini, né, uma coisa meio trapalhona, com a tentativa de um humor sem graça e com uma brutalidade, um vai e vem nas palavras bem típico, né? Mussolini dizia, o fascismo é isso, é o direito da força sobre a lei. E é exatamente isso que o Donald Trump declarou, não só para a Venezuela, nem só para a América do Sul, mas para o mundo, para a Rússia, para a China, para a Europa. Não por acaso, mesmo a Europa Ocidental, né, tem tido reações negativas do tipo, nosso aliado está indo além. Talvez nós possamos ser vítimas de uma coisa desse tipo, né? Agora, o que é que está no centro dessa disputa? A gente costuma muito falar de mundo virtual, de guerra de narrativas, né, de como se tudo fosse uma grande construção. Quando a gente fala da internet, a gente fala de nuvem. E cada vez mais a nuvem fica revelada que a nuvem é cabo, que a inteligência artificial é água e a energia, tem usina nuclear que já foi reativada para abastecer essa IA. Então é um mundo que desce ali das alturas daquilo que seria virtual, espiritual, fantasmagórico, etc., para a bruta realidade material. A disputa é por água, a disputa é por energia eólica, a disputa é por metais raros, a disputa é por terras raras, a disputa é por petróleo. E os Estados Unidos já declararam que eles vão tomar conta do que eles chamam de quintal deles. Aquilo tudo que era uma acusação de esquerda, hoje a gente ouve da boca deles próprios. Nós vamos tomar conta do nosso quintal, nós vamos tomar os recursos materiais que a gente precisa. Para arrematar esse vídeo aqui, né, a gente fala muito de contracolonial, pós-colonial, decolonial, e o que está acontecendo aqui é o velho colonialismo de intervenção militar direta, de extrativismo de matérias-primas. Então, quando a gente nem resolveu a questão de soberania econômica e política, ficar dormindo no barulho de que a gente vai ser soberano com epistemes decoloniais, meu amigo, é muita vacilação. Os caras estão levando tudo daqui. E o Brasil só não é vítima de algo parecido porque o Brasil está entregando de bandeja e sem luta aquilo que a Venezuela tentou garantir como soberania. Vamos ver os desdobramentos disso. Eu não acredito que seja tão fácil assim para os Estados Unidos impor um governo ou um domínio na Venezuela. E os próximos dias, semanas e meses vão deixar claro até que ponto o chavismo tem arraigo, tem raiz na população venezuelana, até que ponto a organização comunitária de bairro e de milícias vai ser capaz de dar uma resposta à altura para o que aconteceu. Acordamos para o ano novo. Salve, a realidade continua. Até a próxima.